Fala pessoal, beleza? Vídeo da semana hoje vai tratar sobre como eu aprendi tudo, ou aquilo que eu sei, né? Tudo é muito forte, mas aquilo que eu sei, tá? Sobre dados. É um vídeo mais direto, apesar dele ser um pouquinho mais longo, ele é mais direto, ele vem com uma pegada até um pouco mais técnica, mas também eu misturo ali com a minha história. Eu tenho certeza que você vai, com esse vídeo, destravar algumas coisinhas que tem na sua cabeça aí. Porque o que eu vejo é, a gente hoje está muito disperso, né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro. E nós estamos desacostumados a estudar. Por quê? Porque há uma campanha muito forte para que a tecnologia faça as coisas por nós. Então, é importante que a gente tenha esses requisitos para entender esse vídeo. E se você já chegou até aqui, você provavelmente já acompanha esse canal e você sabe também que eu tenho aqui na descrição meu Instagram, meu LinkedIn, todas as redes sociais e também a aula obrigatória 1.0 da Mentoria DV. Eu tenho também outros vídeos nesse canal que eu vou deixar aqui provavelmente num pop-up. O primeiro vídeo para você poder ver, enfim, se você chegou aqui agora, né, no YouTube. Também tem o e-book Hacking para quem quer começar a análise de dados, eu vou deixar aqui na descrição também. Mas vamos lá, pessoal, a ideia é, o título desse vídeo, né, ele traz um tema que eu já comentei lá na mentoria, que é como eu aprendo as coisas e como isso facilita a minha maneira de executá-las e também a maneira de ensinar, tá? Ou seja, é aquilo que eu chamo de método ultra, tá? Como eu aprendo uma nova habilidade com rapidez e como eu consigo já colocá-la em prática. Eu insisto muito que quando vocês precisam aprender ali uma nova ferramenta, eu insisto que vocês primeiro entendam os conceitos de análise de dados antes de ir para a ferramenta. Entendam o básico, tá? O básico do básico. Por isso que a aula obrigatória é muito boa para isso, tá bom? Então, o método Ultra, ele tem, claro, como passo a passo final, digamos assim, a experimentação. Você ir para o campo de batalha. E até mesmo você pode fazer enquanto estuda, né, os conceitos ali básicos. A minha questão é, as pessoas querem aplicar, e eu já caí muito nisso, antes mesmo de saberem a base, de terem a base. Então, o primeiro passo que eu recomendo, tá? Anota aí. O primeiro passo que eu recomendo é você entender o que você sabe e o que você não sabe, tá? Esse primeiro passo, ele vem de uma mistura de dois métodos, que é o método de Ultra Learning, Ultra Aprendizado, do livro com o mesmo nome, do Scott Young, e o método BC, que é o método Bunda na Cadeira, do professor David Panzer, tá? Que é um professor de matemática, filosofia. Recomendo vocês acompanharem os dois, tá? Esses dois métodos, eu estudei esses dois métodos e juntei todo o arcabouço que eles lidam para que eu pudesse aplicar nos meus estudos. Eu chamei de método Ultra porque é mais fácil do que método Bunda na cadeira, né? É um nome, claro, que o professor David Panzer colocou aí para ilustrar, né? Mas é um método que ele fez, que ele aplicou. Ambos aplicaram esses métodos e eu juntei esses dois métodos para poder colher alguns resultados e colhi, né? Colhi porque em 3 meses eu consegui a primeira vaga, quando eu perdi um emprego como analista eu consegui em 1 mês, uma outra vaga com estudo, aplicação, mostrar o meu trabalho, etc. Hoje estou com a minha empresa conseguindo clientes assim também, estudando algumas técnicas de aquisição de clientes, enfim, coisas que eu coloco aqui no dia a dia, mas esse vídeo não fala sobre mim, especialmente fala sobre você e como você deve aplicar isso no seu dia a dia. Mas a gente tem algumas premissas que, apesar de eu ter falado elas anteriormente, a gente tem outras premissas também, que são: você precisa entender a trajetória do ser, fazer e ter. Hoje, o que a galera quer fazer? Quer pular essa etapa. Quer ter as coisas, seja um bom emprego, seja uma boa profissão,
seja um bom casamento, sei lá seja um bom carro, sem fazer nada e sem ter uma formação básica boa, tá? Então, assim, isso não vai dar certo. Essa é a verdade, isso não vai dar certo. E se você trabalha com tecnologia, se você trabalha com dados e quer se diferenciar, é preciso que você tenha muito claro que não adianta só fazer curso técnico, não adianta só saber a ferramenta, não adianta só você dominar aquele código, é preciso que você tenha no seu dia a dia, no seu escopo de formação, uma formação humana. Tá? E o que eu quero dizer com formação humana? O que eu quero dizer com formação humana é você ler e escrever bem, você ter desenvolvido habilidades que chamam aí soft skills, mas é relacionamento, é você entender como se posicionar, não no sentido de andar de terninho e tal, mas como que você demonstra, né, aquilo que você sabe, utilizando a verdade, né, mostrando aquilo que você sabe e suas ignorâncias também. Por isso que o mapa da ignorância é tão importante. E nesse passo a passo de como eu aprendo, primeiro é entender, né? Eu falei dessa trajetória ser, fazer, ter e dos dois métodos porque eles são, obviamente, requisitos para você entender o passo a passo que... Eu não vou descrever aqui o passo a passo do Ultra Learning. Leiam o livro, entrem no site, você tem YouTube para pesquisar esse método mais completo. A minha ideia aqui é fazer, cara, o que eu fiz e que deu certo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi entender aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei. O que eu sei e o que eu não sei sobre dados. O que eu posso aprender, né? Tem muita coisa para aprender. Então, foi esse tipo de start que eu dei, para poder, esse início que eu dei, para poder começar a desenvolver as habilidades com análise de dados. Um outro passo é, obviamente, consumir conteúdo que ninguém consome. Conteúdo bom que ninguém consome. Fugir desses cursos gratuitões, né, que estão oferecidos aí. É claro que para quem está no início, o YouTube, eu recomendo, óbvio, vocês acessarem, mas com moderação. Pesquisar artigos ou cursos que são lá de fora, né? Você tem no Google, você tem cursos que você consegue em inglês, né? Formações do próprio Google, que são mais, eu diria, fora da bolha, né? Da galera de dados. Você utilizar bem o LinkedIn para poder pesquisar essas fontes de estudo, artigos de Harvard, de MIT, tudo isso vai te dar um arcabouço técnico que foge um pouco daquilo que no Brasil a gente tem como formação da galera, tá? Isso é uma coisa que eu busquei e eu, por exemplo, nunca paguei, que eu me lembro assim, eu não paguei um curso para me formar. Eu tive 1 ou 2 cursos ali que me orientaram mais, sei lá, eu fiz um curso para orientação para Python, um curso ali mais voltado para storytelling, mas nada que me desse assim uma formação mais fechada, digamos, né? Eu fui reunindo e organizando esse tipo de conteúdo. E é isso que eu faço na mentoria. Eu organizo e reúno para passar para a galera com uma sequência lógica aquilo que eu fiz. Então, você consumir conteúdo que seja um pouco mais denso e mais detalhado, que é o conteúdo de livros, de textos, de artigos que eu comentei aqui, e um conteúdo mais explicativo, que é um vídeo como esse, né? Como fazer tal coisa. Então, você ter esses 2 braços no seu estudo faz com que, recapitulando, vendo lá o teu mapa da ignorância, aquilo que você pretende ajustar ou consertar para poder, de fato, você seguir com a sequência de chegar até construir um projeto, tá? E diante disso, uma das coisas que eu errei, e aí eu trago aqui para vocês sempre um erro, é achar que estudar em muito volume, com muita força, né, vai trazer um resultado absurdo. Mas, na verdade, o que vai te fazer sintetizar tudo isso é estudar com qualidade. É você pegar um assunto e fazer daquele assunto parte do
do teu dia, digamos, tá? Parte do teu dia. Então, me ligaram aqui, por isso que eu tirei. Então, assim, não buscar essa totalidade na brutalidade, tá? Na brutalidade do estudo. Mas buscar, claro, uma qualidade, um refino. Então, por isso que peguem os livros, né? Quando você estiver lendo um livro, acho que muita gente não sabe muito bem ainda ler um livro. Você não precisa ficar grifando, você precisa rememorar, você precisa ruminar, digamos assim, no bom sentido, aquele livro ao longo do dia, tá? Isso é uma dica que eu fiz e que eu faço, e de repente passar para uma outra pessoa, ler aquele livro para uma outra pessoa, pode ser uma prática. E muitas vezes eu explicava aqui algumas coisas que eu aprendia para Amanda, para minha esposa, justamente para eu poder rememorar, para eu poder ter isso bem fixo, e para alguém que não é da área. Isso é importante também. Então, isso é um pouco da minha história, né? Eu tentei trazer um método ultra, mas isso é aquilo que eu desenvolvi para mim, né? Que personalizei para minha história, juntando o método ultra aprendizado com o método bunda na cadeira, sentando e estudando de fato, seja um livro, seja um computador, seja numa videoaula, você ter essa noção de que é importante que você tenha um passo a passo, é importante que você processualize e documente fora daquele ambiente. Ou seja, no livro, evitar o grifo. Eu até faço de vez em quando, mas é de repente você fazer um resumo daquele capítulo que você leu, fora, né? Seja num doc, seja numa escrita. Isso vai refinar a tua leitura, vai refinar a tua escrita também, tá bom? Eu trouxe aqui... Não trouxe aqui um tempo que você vai conseguir levar para poder aprender isso, tá? Não vou te dar o mesmo tempo que eu fiz, tá? Esse título aí de como aprender as coisas de fato funcionou para mim. Eu acho que dá para você fazer, mas eu não sou aquele cara, eu não sou um guru e não sou aquele cara que vai mentir para você, tá? Então veja bem, coloque isso em prática, foque muito em documentar isso também, seja ali no Instagram, seja num Docs, porque isso vai te ajudar também a relembrar. E aí, 2 indicações de livros sobre aprendizado, é esse Ultra Learning, do Scott Young, que me ajudou muito nessa trajetória. E um outro livro é um livro um pouco mais profundo, e aí se você é iniciante na leitura, não faça, tá? Mas se você já tem algum costume, eu acho muito bom, que é o livro Vida Intelectual, do Padre Sertlings. Eu vou deixar aqui na descrição. Esses 2 livros são muito bons, e isso impacta diretamente quando você trabalha com dados. Por quê? Porque nós trabalhamos com dados, precisamos de processos, precisamos de uma sequência lógica, e a ordem, ela importa muito, tá bom? E um outro disclaimer que eu quero deixar aqui é que a partir dessa quinta-feira, não sei exatamente o dia do mês, eu vou começar a trazer toda quinta-feira um vídeo sobre Locker Studio. Então, segunda-feira vai ser algo mais relacionado à minha história, à minha vida, algo que eu tô mais livre aqui, né? E na quinta-feira, algo mais técnico. Para essa próxima quinta-feira, eu já tenho um vídeo separado, que é mais a introdução ali do Locker Studio. O que vocês precisam saber ali, né? O mínimo que vocês precisam saber sobre o Locker Studio. E, enfim, trago aqui para vocês um pouco de como eu aprendo, como eu invisto para ter essas habilidades e como isso me trouxe até aqui. Beleza, pessoal? E uma outra coisa, uma outra dica ali, mais uma dica mesmo. Estudem sem pensar muito em dinheiro, tá? Nesse primeiro momento. Estudem mais para ser alguém, para fazer algo bom, e depois, consequentemente, vocês vão ter. Eu te garanto que é isso que eu fiz e é isso que eu faço. Beleza? Até mais, fiquem com Deus.